meditar em alguma coisa, referente à palavra de Deus. A gente lê o texto bíblico e desse texto a gente tira lições, né? Essa é uma das formas. E o texto que eu vou considerar com os irmãos, quem estiver com a Bíblia aí, pode abrir em 1 Reis, no capítulo 13. É uma história muito interessante, ao mesmo tempo, eu acho meio até intrigante em alguns momentos. E eu gostaria que vocês que estivessem com a Bíblia acompanhassem a leitura. Eu vou primeiro situar vocês no que estava acontecendo. Quando Salomão foi rei em Israel, foi um período em que o reinado, né, de Israel, Israel se tornou uma nação muito poderosa e se expandiu. Foi talvez a maior expansão de Israel foi no período de Salomão. Só que Salomão, ele, para conseguir realizar seus objetivos, ele cobrava altos impostos do povo, né? E conseguiu fazer construções, como o próprio templo, né? E quando ele morreu, o filho dele, que se chamava Roboão, vocês devem se lembrar, ele, ouvindo conselhos de jovens conselheiros, amigos dele, e desprezando conselhos dos conselheiros mais experientes, ele decidiu que ele ia ser mais duro do que Salomão, para poder o povo seguir a ele e considerá-lo como um rei realmente poderoso. E aí ele colocou as regras mais rígidas ainda. Com isso, o povo se revoltou e acabou que o império foi dividido, né? Vocês se lembram que se dividiu em as tribos do norte e as tribos do sul, as duas do sul, onde Salomão ficou com a sede em Jerusalém. As do norte foram inicialmente reinadas por Jeroboão. E é exatamente Jeroboão, nesse início aí, é sobre ele essa história que acontece aqui. Jeroboão, ele percebeu que o povo de Israel tinha um vínculo com Deus, apesar de andarem fazendo muitas coisas erradas, ele sentiu a necessidade de adorar a Deus. E ele pensou, olha, se a gente não criar aqui no Reino do Norte uma forma de adoração, o povo vai ficar descendo para Jerusalém e o nosso reino vai se enfraquecer. E com isso ele começou a convocar pessoas para serem sacerdotes, e as pessoas eram nem sempre, assim, a maioria não eram pessoas preparadas, e muitos eram homens até maus, e homens que de má índole, na verdade, e todo mundo que quisesse se apresentava para ele, e quem ele achava que deveria ser sacerdote se tornava sacerdote. Então ali eles começaram a ter sacerdotes, e Jeroboão, então, construiu um altar para poder o povo vir adorar aos deuses que eles decidissem lá. Enfim, isso aí é um resumo de onde a gente está, né? E aí, o 1 Reis, no capítulo 13, conta uma história muito interessante de quando esse altar foi, assim, o altar principal deles foi inaugurado num lugar chamado Betel. Era onde ficava esse altar. E eu gostaria agora de ler o texto, e desse texto nós vamos tirar algumas lições. O primeiro verso diz assim: E eis que por ordem do Senhor veio de Judá a Betel um homem de Deus, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. E ele clamou contra o altar por ordem do Senhor e disse: Altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que sobre ti queimam incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. E deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: Este é o sinal de que o Senhor falou: Eis que o altar se fenderá, e a cinza que nele está se derramará. Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei a palavra do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a sua mão sobre o altar, dizendo: Pegai-o. Mas a sua mão que estendera contra ele se secou, e não podia tornar a trazê-la a si. E o altar se fendeu, e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara por ordem do Senhor. Então respondeu o rei e disse ao homem de Deus: Roga a face do Senhor teu Deus,
e roga por mim, para que se me restitua a minha mão. Então o homem de Deus suplicou ao Senhor, e a mão do rei se lhe restituiu e ficou como dantes. E o rei disse ao homem de Deus: Vem comigo para casa e conforta-te, e dar-te-ei um presente. Porém o homem de Deus disse ao rei: Ainda que me desses metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: Não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde vieste. Assim foi por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Na verdade, assim, vamos só considerar até aqui algumas lições desse texto. Primeiro, o líder ali era Jeroboão, o rei era Jeroboão. Jeroboão, assim, ele não representava Deus de fato. Isso é uma questão que a gente precisa considerar. Deus permitiu que Jeroboão se tornasse rei em Israel do Norte, mas Jeroboão não fazia o que era certo segundo a vontade de Deus. Então, muitas vezes, a gente precisa entender que muitas vezes as pessoas que estão na liderança, em qualquer situação, não só a questão da liderança das igrejas, mas também a liderança da nação, a liderança em relação ao trabalho, ainda que elas estejam ali sob a permissão de Deus, eles nem sempre são pessoas boas ou que falam em nome de Deus. E os sacerdotes daquela época ali, da mesma forma, os sacerdotes, eles não agiam de acordo com a palavra de Deus. Eles não mereciam a confiança do povo, porque eles não eram pessoas escolhidas de fato por Deus. Sempre vai existir pessoas assim no mundo, pessoas que eles se dão autoridade, mas não é autoridade vinda de Deus. E como a gente vai fazer para saber se são pessoas que merecem a confiança de Deus? A única forma que a gente tem, talvez a mais importante, mas praticamente a única forma, seria se eles agem de acordo com o quê? Com a palavra de Deus. Se as pessoas que estão na liderança não agem de acordo com a palavra de Deus, se nós próprios não agimos de acordo com a palavra de Deus, essas pessoas não merecem a nossa confiança. Essas pessoas não merecem receber crédito, porque quem ouvir a voz dessas pessoas certamente vai ter problemas. E a história é interessante porque surge aí um jovem profeta que, na maioria das traduções da Bíblia, é chamado de homem de Deus. Ele sai lá de Jerusalém e vem até Betel. É uma distância de cerca de 17 quilômetros. E Deus fala com ele, você vai lá, vai dar uma mensagem, você é o homem que eu escolhi para ela dar a mensagem e voltar. Você não vai parar para fazer outra coisa, você não vai comer, você não vai beber água, você não vai parar para descansar, vai lá, dá a mensagem e volta. Então, ele tinha a gente pode chamar de uma missão, né? Ele tinha uma missão. E a missão dele era fazer exatamente assim. E foi o que ele fez, né? Ele chegou lá e deu a mensagem. Homens de Deus, eles não são necessariamente as pessoas que a gente olha e pensa, esse homem aí é um líder e tal. Às vezes, pessoas que não têm influência, pessoas que não são grandes líderes, são homens de Deus. Eu me lembro na minha cidade, na minha igreja, de um irmão, hoje ele já é falecido, tem aqui, pelo menos eu vi umas 2 pessoas, eu não tenho acesso a todo mundo que está acompanhando a reunião, mas pelo menos umas 2 pessoas que são aqui do Go Six, que são da minha igreja. Talvez elas se lembrem, a Sônia mesmo que acabou de falar comigo, ela deve se lembrar do irmão Álvaro, né? Era assim, eu achava impressionante que quando a gente tinha alguma demanda, como os irmãos fazem aqui no grupo de forma maravilhosa, quando alguém tinha alguma demanda que necessitava da intercessão junto a Deus, e eu próprio, a família da minha esposa, em momentos em que nós sentimos a necessidade de uma bênção especial de Deus, a gente buscava o irmão Álvaro e pedia para ele interceder por nós junto a Deus. A gente via ali um homem de Deus, sabe? E homens de Deus, eles trazem a mensagem, eles recebem uma missão e eles cumprem essa missão. E
o irmão Álvaro não era uma pessoa de se destacar na liderança, ele era uma pessoa muito humilde, ele pouquíssimas vezes ele ia à frente da igreja para fazer uma oração ou algo assim, mas em casa, no seu ambiente de vida do dia a dia, ele era um homem de Deus. Esse me veio à mente para, assim, de forma para ilustrar como existem homens de Deus hoje. A gente tem tantos outros, né? Nós tivemos um pastor também, o pastor Apolo, que eu sentia sempre que eu precisava de um conselho, ele era um conselheiro muito importante para mim, e com conselhos de Deus, mensagens maravilhosas. Uma delas é que no momento de real necessidade que eu passei, ele falou assim: Isnei, Deus está permitindo você passar isso porque você vai superar e vai ficar mais forte para outros desafios maiores que certamente virão pela frente em sua vida. Quer dizer, muitos anos se passaram disso tudo, cerca de 20 anos, creio, ou mais, e realmente nós enfrentamos outros desafios maiores do que aquele que em um determinado momento ele ele disse que nós estaríamos superando, e com a bênção de Deus nós conseguimos superar, com as orações, inclusive do irmão que eu acabei de citar. Mas, assim, uma coisa que eu acho interessante na história desse homem de Deus que foi dar essa mensagem, é que ele recebeu uma missão, né? E nós também temos uma missão, cada um de nós temos as nossas missões individuais no dia a dia, e temos uma missão maior também de sermos uma pregação viva do Evangelho. Tem gente que tem facilidade de falar, tem gente que não tem facilidade, mas é uma pessoa exemplar, as pessoas que estão ao redor se sentem influenciadas positivamente, mas todos nós temos essa missão de anunciar Jesus às pessoas que estão ao nosso redor, e de alguma forma nós podemos fazer isso. E quando a gente recebe uma missão, nem sempre é fácil, né? Às vezes a gente tem derrotas. Quem, por exemplo, vai dar um estudo bíblico, passa semanas, às vezes meses, dando estudo bíblico para alguém, e no final, pensa, agora a pessoa vai aceitar Jesus, a pessoa diz, não, foi tudo muito bem, tudo muito bonito, é tudo correto, mas não aceita Jesus, né? E isso, para a gente, pode parecer uma derrota, né? Aí quando você vê o testemunho de grandes atletas, os atletas grandes vitoriosos em diversas modalidades de esportes, você vê que muitos deles, a maioria, admite que muito mais do que as vitórias foram as derrotas. Então, assim, tem fracassos, 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 e vem uma vitória. E nas nossas missões, muitas vezes, pode ser que aconteça isso. Eu tinha uma colega de faculdade, e ela não é a única que passou por isso, né? Eu vejo jovens passando por isso, mas uma colega de faculdade que ela passou no vestibular para fazer medicina naquela época. As regras hoje são um pouco diferentes, mas naquela época ela tentou 6 vezes, ela não passou, na 7ª vez ela passou. Então, assim, quando ela entrou na faculdade, ela tinha entrado, após tentar pelo 7º ano seguido, ela entrou na faculdade. Ela tinha esse objetivo e não desistiu desse objetivo, né? E realmente ela estudou, se formou conosco e se tornou uma profissional, uma boa profissional. Na nossa missão, no dia a dia, especialmente na missão de pregar o Evangelho, a gente pode ter dificuldades, pode ter problemas, mas a gente deve procurar cumprir. E a pregação do Evangelho daquele rapaz era: você vai e não volta nem pelo mesmo caminho, não come, não bebe e volta por outro caminho. E aí acontece aquele episódio muito estranho em que o rei fica nervoso quando ele faz uma profecia. O homem de Deus fala: esse altar aí que você está, ele vai ser destruído, vai cair, o fogo dele vai consumi-lo, e ele não vai mais se levantar. Isso é uma profecia. E depois, assim, vão ser queimados sobre ele os ossos, etc. Ossos de homens maus, de profetas. Isso fez parte da profecia daquele homem. E o rei fica bravo, né? O rei Jeroboão, ele estende a mão, aponta para o profeta, e quando ele estende a mão por cima do altar, aponta para o jovem profeta, o homem de Deus, e amaldiçoa ele, manda que prendam, né?
e a mão do rei fica dura, vocês leram aí, ela fica enrijecida, ele não consegue mais recolher a sua mão, e aí ele se apavora e pede ao jovem homem de Deus que ore ao Deus dele, ele fala assim, ore ao seu Deus, para que me restaure o movimento da minha mão. E aí o homem de Deus ora e a mão de Jeroboão é restaurada, o movimento da mão é restaurado. Inclusive, irmãos, isso aí é uma situação que me faz pensar muito. Às vezes as pessoas cometem erros e elas não se arrependem dos erros. Elas vão se arrepender quando acontecem consequências ruins dos seus erros. Às vezes são erros muito tristes, às vezes que comprometem outras pessoas, comprometem a família, comprometem o relacionamento. E as pessoas, quando elas sofrem consequências do seu erro, aí elas se arrependem. Assim, é uma coisa um pouco assustadora isso no ser humano, na minha opinião. Jeroboão, ele se arrependeu, mas ele não se arrependeu de fato. Ele quis, assim, ter a sua mão restaurada. E tanto não se arrependeu que, no final da leitura, no último verso do capítulo, diz que Jeroboão continuou fazendo as mesmas coisas, edificando, levando o povo a adorar a deuses, a outros deuses, e ele, de fato, não se arrependeu. Ele só teve medo quando sentiu na pele a justiça de Deus. Então, que nós não tenhamos a atitude de Jeroboão nesse sentido de perceber que estamos errados e somente agir quando sofrermos as consequências do nosso erro. Sobre essa questão da nossa missão, eu gostaria de fazer uma colocação breve aqui. Esses dias, esses últimos, desde sábado passado para cá, eu tenho pensado sobre isso e fiz alguns cálculos, né? A irmã fez uma oração aí poderosa, a irmã Ana, né? Se eu não me engano, eu até anotei aqui, irmã Adriana, né? Perdão, fez uma oração poderosa e ela falou que ela está sentindo que Jesus está perto de voltar. Nos últimos dias eu tenho pensado sobre isso e eu fiz uns cálculos que nos dias na era cristã, nos primeiros anos após Jesus ter subido ao céu, muitas pessoas se converteram. Mas eu fiz uma pesquisa e que naquela época, mesmo assim, muitas e muitas pessoas se convertendo no único dia, como 3.000 pessoas se batizavam, etc. Logo nos primeiros anos, digamos que quando tínhamos 5.000 cristãos, a gente tinha, naquela época, a população estimada para o mundo era de 250 milhões de habitantes, para o mundo inteiro. Então, tínhamos um cristão para cada 50.000 pessoas que habitavam neste planeta, aproximadamente. Hoje, nós sabemos que temos um cristão para cada 3 pessoas que habitam o planeta. Isso são pessoas que são cristãs, fora pessoas que não são cristãs, mas que sabem a respeito de Jesus, a respeito do cristianismo, e muitas que não sabem ainda. Para os adventistas, a gente é mais ou menos um adventista, pelos cálculos, pelas informações que a gente tem, os dados que a gente tem, a gente teria um adventista para cada 380, mais ou menos, habitantes do planeta, sendo que desses 380, 1/3 são cristãos, né, e os outros não cristãos. Então, assim, de alguma forma, por mais que pareça que nós não estejamos conseguindo trabalhar, o evangelho está sendo pregado e o mundo está conhecendo de Jesus. Então, é porque a gente às vezes tem a tendência de querer achar que isso depende da gente, mas, na verdade, o derramamento do Espírito Santo, quem vai fazer isso e decidir isso é sempre Deus. A gente deve procurar estar sempre preparado para receber, invocar derramamento do Espírito Santo, mas quem faz isso é Deus. Então, se hoje o mundo está ouvindo mais de Jesus e está mais, sim, cristão, é porque Deus tem agido, e o evangelho do reino será pregado a todo mundo, e então virá o fim. Por isso, essa colocação, esse parênteses que eu gostaria de colocar aqui para os irmãos. A gente deve, na nossa missão, manter o foco em Cristo, obedecer a sua palavra, perseverar mesmo nos momentos de dificuldade, fugir dos conflitos, evitar
dissensão entre os irmãos, não disseminar discórdia, e estar sempre em oração, buscando a presença do Espírito Santo em nossas vidas, que talvez seja o mais importante de tudo. Mas voltando ao nosso texto lá, para a gente, a partir do verso 11, voltem lá na Bíblia, fala que morava em Betel um velho profeta, e vieram seus filhos e contaram-lhe tudo o que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel, e as palavras que dissera o rei, e as contaram ao seu pai. Então, ali em Betel tinha um profeta velho, um homem já de idade, um experiente profeta. E os filhos dele vieram e trouxeram notícias. E essas notícias dos filhos dele nos levam a pensar em duas coisas. Primeiro, que os filhos dele eram meio que, tipo, vamos dizer assim, fofoqueira, que meio que disseminaram a discórdia e falaram, pai, você é um profeta, e chegou um cara lá dizendo que é profeta, e falou para o rei um tanto de coisa lá e tal. Mas a segunda coisa que a gente tem que pensar também é que se eles chegaram com essas notícias, era porque eles estavam lá, junto ao altar, junto do rei Jeroboão, e participando daquelas celebração para inaugurar o altar a deuses estranhos, né? Então, assim, existem pessoas que são assim, em todos os lugares onde a gente vive, que gostam de disseminar discórdia, que gostam de trazer notícia, mas que não cooperam para que o bem seja, com essa postura, não cooperam para que o bem sempre prevaleça. Isso pode estimular em nós mesmos, quando a gente ouvimos pessoas assim, pode nos estimular a ter pensamentos ruins, né, instigar, assim, pensamentos ruins em relação a outras pessoas. E aí o que acontece? O verso 12 disse, e disse-lhes o seu pai, que é o velho profeta, por que caminho se foi? E seus filhos lhe mostraram o caminho por onde fora o homem de Deus que viera de Judá. Então disse a seus filhos, albardai-me um jumento. E albardaram-lhe o jumento no qual ele montou. Ele preparou o jumento, selou, arriou o jumento, ele montou o jumento, e verso 14, foi após o homem de Deus, e achou-o assentado debaixo de um carvalho, e disse-lhe, és tu o homem de Deus que vieste de Judá? E ele disse, sou. Então lhe disse, vem comigo à casa e come pão. Porém ele disse, não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei contigo água neste lugar, porque me foi mandado pela palavra do Senhor, ali não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho por onde vieste. E ele lhe disse, também eu sou profeta como tu, e o anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo, faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água, porém mentiu-lhe. Assim voltou com ele, e comeu pão em sua casa, e bebeu água. Então, o homem de Deus, imagina um homem de Deus, o jovem profeta, ele acreditou no velho profeta que estava mentindo, e voltou e se desviou de sua missão. Certamente ele estava bem intencionado, ele era o homem de Deus, ele foi enganado e ele voltou. E acabou que nessa atitude, tendo sido enganado, ele não seguiu a palavra de Deus e desobedeceu a palavra de Deus. Uma questão que nos faz pensar é que existem muitas pessoas que se dizem profetas de Deus, e hoje a gente vê muito nas mídias, muitas pessoas falando isso, falando aquilo, se dizendo autoridade de Deus, com mensagens de Deus, e que pregam muitas coisas que não são de acordo com a palavra de Deus. E acaba que, se a gente dá ouvido a essas pessoas, a gente acaba deixando de seguir a palavra de Deus. E o jovem profeta acabou sendo iludido, enganado, e voltou com o velho profeta. Dá para pensar por que o velho profeta fez isso, já que ele também era profeta. Alguns comentaristas comentam assim, que o velho profeta, talvez ele era profeta, ele era ali do Reino do Norte, ele não queria perder a sua influência, a sua influência na sua área de atuação, ele meio que se sentiu ali ferido no seu orgulho de ser um homem considerado profeta, e aquilo não fez bem, ele começou a se incomodar e começou a querer tirar satisfação com o jovem profeta. Ele já estava tão assim vinculado ao sistema que ele passou a ser parte do sistema. E a gente tem que tomar cuidado com isso, porque, especialmente
nós que somos cristãos, especialmente os que congregam em uma determinada igreja, o que tem de maior valor numa igreja não é o sistema, não é o prédio, não é a dinâmica, são as pessoas. E isso é o que tem de maior valor. Então, às vezes, mesmo profetas, entre aspas, velhos, líderes antigos, e eu me incluo, porque eu já tenho 57 anos, estou na igreja, como eu falei, desde que eu nasci, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente, às vezes, não fechar as portas para outros que chegam, para jovens que estejam sob a inspiração de Deus, e às vezes a gente não abre a possibilidade de que outras pessoas participem, e aí, mais do que isso, a gente, às vezes, no nosso ciclo de atuação, no nosso ambiente de atuação, a gente se sente importante e a gente não quer perder esse poder. Isso é uma coisa que muitas vezes não é intencional, isso está lá dentro e a gente tem que perceber isso. Isso acontece comigo, pode acontecer, né? A gente tem que lutar orando a Deus para que isso não aconteça, mas isso acontece com muitas outras pessoas também, e a gente vê isso acontecer. Então, aquele velho profeta, ele começou a se achar dono da verdade, e já ele começou a achar que o que ele acreditava, o que ele queria, era tão importante que era como se fosse a vontade de Deus, e ele mentiu para o homem que fazia a vontade de Deus. Ele talvez já nem seguia tanto assim a vontade de Deus. Então, essa é uma lição, mais uma lição que a gente tira, e aquele jovem homem de Deus volta. E aí acontece uma coisa triste, né? No verso 20, depois que eles voltaram, eles comeram, né? Bebeu água e tal, o verso 20 diz, e sucedeu que, estando eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que tinha feito voltar. Então, agora Deus fala por intermédio do velho profeta, que acabara de mentir. Olha só como Deus realmente é maravilhoso e terrível, né? Porque, assim, às vezes ele usa as pessoas e a gente fica preocupado. Não, essa pessoa, esse líder, esse pastor que está pregando, mas eu conheço ele, sabe? A gente não percebe que Deus pode estar falando, está usando ele para falar para a gente, né? Há 2 sábados atrás, eu estive na igreja de Juiz de Fora, e a igreja onde eu fui batizado, por uma coincidência dessas da vida, eu estive lá, participei do culto lá. Foi um culto em que, durante todo o culto, eu senti a presença de Deus, mas houve um momento em especial que eu senti Deus falar ao meu coração. Foi no momento do louvor, numa música em que a música chama Deus vai agir, né? Depois, se vocês quiserem ouvir, a equipe de louvor composta por pessoas de diferentes idades, pessoas com mais idade, da época em que eu estive lá, que meu pai foi pastor lá, muitos anos atrás, talvez, acho que, hoje eu estou com 57, né, eu fui batizado lá aos 10 anos, a equipe de louvor cantou de forma muito inspiradora, e aquela música falou de uma forma muito forte ao meu coração, eles cantaram com vozes, soprano, contralto, tenor, baixo, e eu me senti, assim, sabe quando você tem uma comoção interna? Então, o Espírito Santo pode falar a nós, e Deus me falou coisas assim, naquele momento, que me fizeram refletir na minha vida. Passa muita coisa na mente da gente em questão de poucos minutos, não é? Então, assim, a gente deve aprender também a ter humildade, a ouvir a voz de Deus. E mesmo que seja de pessoas que você não conhece, de líderes que você conhece, você não admira como pessoas, às vezes é Deus falando com você, desde que esteja de acordo com a palavra de Deus. Bom, e Deus falou o que para aquele profeta, né? No verso 21, e clamou o homem de Deus que viera de Judá, dizendo, assim diz o Senhor, porquanto foste rebelde à ordem do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltaste, comeste pão e bebeste água no lugar de que o Senhor te dissera, não comerás pão, nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro dos teus pais. E sucedeu que, depois que comeu o pão e depois que bebeu a água, né, eles novamente selaram o jumento para o profeta voltar. Este, pois, se foi, e um leão o encontrou no caminho. Verso 24. Um leão o encontrou no caminho e o matou. E o seu cadáver ficou estendido no caminho. E o jumento estava parado junto a ele, e também o leão estava junto ao cadáver. Na nossa região, a gente, na zona rural, lá tem onça, né? Onça parda,
tem onça pintada, e uma das coisas que a gente aprende com esses grandes felinos, assim, é que esses animais, eles não matam pelo prazer de matar, eles matam para comer, ou então para se defender no momento de estresse, mas eles, do nada eles não matam, eles matam somente para comer. E aqui, nessa situação, o leão, ele dá claramente que foi a justiça de Deus, que Deus enviou aquele leão, ele, assim, ele despedaçou o jovem homem de Deus, o jovem profeta, mas não o devorou. E com o jumento ele não fez nada. E eles estavam ali parados, os três, né? O homem morto, o jumento parado do lado dele, e o leão do lado do cadáver, ficaram parados ali, não fizeram nada, demonstrando claramente algo que a gente tem dificuldade às vezes, de entender, que é a justiça de Deus. E a justiça de Deus, Deus pode agir já nos nossos dias, mas a gente pode ter certeza de que as grandes profecias que Deus fez, que estão nas suas palavras, elas irão se cumprir, e Deus vai agir de forma justa, especialmente nos últimos dias, quando chegar o momento. E aí, essa notícia chegou na cidade, em Betel, e o velho profeta, vai até lá, recolhe o cadáver, monta no jumento, vai lá, recolhe o cadáver, traz aquele cadáver de volta à sua cidade, e ele vai no seu sepulcro, onde ele seria sepultado, onde ele iria ser sepultado, no verso 30 diz, e colocou o cadáver no seu próprio sepulcro, e prantearam-no, dizendo, irmão meu. E sucedeu que, depois de o haver sepultado, falou para os seus filhos, dizendo, morrendo eu, sepultai-me no sepulcro em que o homem de Deus está sepultado. Ponde os meus ossos junto aos ossos dele. Porque certamente se cumprirá o que pela palavra do Senhor exclamou contra o altar que está em Betel, como também contra todas as casas dos altos que estão na cidade de Samaria. E o verso 33 diz, nem depois dessas coisas deixou Jeroboão o seu mau caminho. Antes de todo o povo tornou a constituir sacerdotes dos lugares altos, a qualquer que queria consagrava sacerdote dos lugares altos. Isso foi causa de pecado à casa de Jeroboão, para destruí-la e extingui-la da face da terra. Lá no início do capítulo, o profeta, o homem de Deus, fala para Jeroboão que viria um homem da casa de Davi, e o nome dele seria Josias, e que ele iria resolver essa situação. Irmãos, quando aquele velho profeta sepultou o jovem profeta, homem de Deus, ele sepultou no próprio túmulo e pediu aos seus filhos, vocês vão me colocar no túmulo dele, no túmulo do homem de Deus, porque ele sabia que a profecia de Deus iria se cumprir. A profecia que aquele jovem trouxe iria se cumprir. E aí eu peço para vocês, para a gente ler, por último, no livro de 2 Reis, abram a Bíblia lá em 2 Reis, no capítulo 23, a partir do verso 15, 2 Reis, capítulo 23, verso 15, diz assim, e também o altar, e a gente está aqui nos dias de Josias, mais de 300 anos depois, nos dias de Josias, lembram do rei Josias, aquele que que se tornou rei aos 8 anos de idade? Nos dias de Josias, então, descobriu o livro da lei, ele consultou a profetisa Hulda, enfim, ele fez uma reforma espiritual, promoveu uma reforma espiritual em Jerusalém. E nessa reforma ele reformou, destruiu os altares que estavam em Judá, no Reino do Sul, e aí ele foi para o Reino do Norte. E no verso 15 diz, e também o altar que estava em Betel, e o alto que fez Jeroboão, filho de Nebate, com que tinha feito Israel pecar, esse altar derrubou juntamente com o alto, queimando o alto em pó, o esmiuçou, e queimou o ídolo do bosque. E virando, então, aqui Josias, mais de 300 anos mais tarde, ele cumpre a profecia do jovem profeta, do homem de Deus, que fez diante de Jeroboão, das palavras que ele disse diante de Jeroboão. E o verso 16 diz, de 2 Reis 23, verso 16 diz, e virando-se Josias, viu as sepulturas que estavam ali no monte, e mandou tirar os ossos das sepulturas e os queimou sobre aquele altar.
e assim o profanou, conforme a palavra do Senhor que profetizara o homem de Deus, quando anunciou essas palavras. Então disse: o que é este monumento que vejo? E os homens da cidade lhe disseram: é a sepultura do homem de Deus que veio de Judá, e anunciou estas coisas que fizeste contra este altar de Betel. Então as pessoas falaram: ó, aquele ali é o monumento onde está o homem de Deus que veio de Judá há 300 anos atrás e anunciou essas coisas que você está fazendo hoje. E o verso 18, ele disse, Josias disse, e disse: deixai-o estar, ninguém mexa nos seus ossos. Assim deixaram estar os seus ossos, com o quê? Com os ossos do profeta que viera de Samaria. Então, os ossos do homem de Deus e do velho profeta foram preservados. O velho profeta sabia que a profecia iria se cumprir e falou: não, eu quero estar perto do homem de Deus, para ter, assim, a minha memória preservada. E mais do que isso, né, isso nos faz pensar que Deus, ele anuncia que trará o juízo num determinado momento, e esse juízo virá. E quando isso acontecer, nós sabemos perfeitamente que no juízo final nós estaremos subindo para o céu com Jesus e estaremos vivendo a eternidade ao lado de Jesus, convivendo com Cristo, com os demais salvos, e depois desceremos para essa terra transformada. Então, quando eu vejo essa situação aqui, eu vejo que essa história acaba apontando para os nossos dias, nos dias em que nós estamos vivendo, na expectativa da volta de Jesus, que nós queremos que ocorra nos nossos dias. Mas se eventualmente não acontecer nos nossos dias, ou de alguns de nós aqui, nós estaremos como aquele jovem profeta, como homem de Deus, na sepultura, aguardando o juízo de Deus, a justiça final de Deus, na qual nós iremos receber a vida eterna, seremos ressuscitados e receberemos a vida eterna. Eu trouxe esse texto para os irmãos refletirem, espero que, de alguma forma, vocês possam depois ler novamente e tirar outras lições, que, obviamente, são muitas e a gente não consegue, num tempo curto, explanar todas. Mas que os irmãos possam depois ler com atenção e ver em que essa história pode trazer de proveito a sua vida. E que nós possamos, acima de tudo, duas questões: levar em mente a nossa expectativa de que temos uma missão que Deus nos dá, como deu para aquele jovem profeta. E nessa missão nós temos que, né, ser perseverantes, saber que vamos ter derrotas, mas que nós possamos nos manter firmes, e para que isso aconteça, o que nós mais precisamos fazer é estar em comunhão com Deus, e podemos nos ajudar mutuamente através da oração. Que grupos como esse de oração sejam realmente cada vez mais fortes, e que nós possamos vencer todas as dificuldades que tenhamos na nossa missão. E a outra lição especial que eu gostaria que ficasse bem clara é que Deus faz justiça. E ainda que a gente tenha dificuldades nesse mundo, no momento certo Deus cumprirá a sua palavra, e que Ele possa nos abençoar para que nós possamos, cheios do Espírito Santo, resistir a todas as dificuldades e provações que passarmos por essa vida. E quando Jesus voltar, que nós possamos subir com Ele para receber a vida eterna. Vamos orar?